Alô, rapaziada ligada no canal Ave Mais, eu sou o Joel Silva e esse é o Acorda Vascaíno deste domingo, véspera de jogo importante do Vasco, que enfrenta amanhã o Bahia às 9 horas da noite em São Januário. Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco é o 10º colocado com 40 pontos, sem tantas aspirações assim no Campeonato Brasileiro, de acordo com muitos torcedores. Porém, eu discordo. Mas antes de dar a minha opinião, eu peço para você dar o like, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal Ave Mais. Isso é muito importante para que a gente consiga se manter fazendo aí a melhor cobertura de Vasco quando se trata de YouTube. Então eu peço mais uma vez para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal Ave Mais. Voltando ao meu raciocínio, eu discordo muito quando torcedores, e muitos torcedores pensam dessa maneira, de que o Vasco precisa alcançar os 45 pontos para evitar o rebaixamento e aí o campeonato acaba, o ano acaba. Eu acho que o Vasco não pode cair nessa armadilha. E vou dizer por quê. Vamos puxar da memória, rapaziada. Qual foi a última vez que o Vasco teve um ano digno? Pensem. O último ano que o Vasco não lutou para cair ou para evitar o rebaixamento foi no ano de 2019. E naquela ocasião, o Vasco terminou na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 49 pontos e conseguiu uma vaga para a Copa Sul-Americana do ano seguinte. E naquele ano, o último jogo foi contra a Chapecoense num clima de festa no Maracanã lotado, um clima de festa. Teve até aquela imagem, né, do Pikachu com o Felipe Baixo jogando pedra, papel, tesoura para saber quem ia bater falta. Bem, esse foi o retrato do Vasco. Um Vasco festivo na 12ª colocação. Naquele ano, muito ainda já com o carimbo de mediocridade. E eu não estou criticando aqui o torcedor, não. Estou criticando o clube, que se deixou ficar desse tamanho por conta de muitas gestões incompetentes. Mas estamos em 2024, o ano que o vascaíno obteve um resgate, mesmo que pouco, de uma confiança ou de uma boa expectativa por título que há muito tempo não se tinha, quando o Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil e caiu de pé. Caiu de pé contra o Atlético Mineiro, virtualmente classificado para a final da Libertadores e também finalista da Copa do Brasil. Então, aquilo, pelo menos para mim, me trouxe um sentimento de orgulho. E o Vasco tem que manter esse orgulho até o final do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Bahia é a 31ª rodada da competição. Então, ainda tem aí 9 rodadas pela frente para o Vasco tentar fazer um papel mais digno. Ou melhor, 8 rodadas até o final para o Vasco tentar fazer um papel digno. E eu digo mais digno do que um 10º lugar. Um 10º lugar vai dar ao Vasco uma classificação para a Sul-Americana, coisa que já aconteceu em 2019. Mas eu peço para vocês se lembrarem de 2017, que também não foi uma colocação tão maravilhosa, mas foi um 7º lugar que deu ao Vasco uma vaga na pré-Libertadores. Naquela ocasião, o Vasco fez 56 pontos. E também começou aquela competição, né, por baixo, lutando para não cair, até que a chegada do Zé Ricardo fez o time reagir e o Vasco alcançou a 7ª colocação. E por que eu estou dizendo isso? Faltam pontuação, matematicamente falando, o Vasco consegue alcançar a mesma pontuação. E naquela ocasião, foi para a pré-Libertadores num G7. Até a Chape, que foi a 8ª colocada, foi para a Libertadores aquele ano. E esse ano, Botafogo é líder, está na final praticamente da Libertadores, então pode abrir brechas. O Flamengo, tomara que não vença, vou até bater na madeira aqui, mas está na final da Copa do Brasil e também pode abrir uma vaga porque o Flamengo também está no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. Então é possível beliscar uma vaga, por que não, até com o G8. Então eu acho que o Vasco precisa, e o torcedor, na minha visão também, tem que pensar dessa maneira. Não vale para mim apenas lutar contra o rebaixamento, fazer os 45 pontos e encerrar a participação. Pelo contrário, o Vasco tem muita coisa em jogo nesse Campeonato Brasileiro. Pode sim conquistar uma vaga na Copa Libertadores, é difícil? É muito difícil.
É impossível? Não. Matematicamente, enquanto tiver possibilidade, o Vasco tem a obrigação de tentar. Até porque cada colocação que você alcança é um dinheiro que você ganha a mais. O Vasco, por exemplo, no ano passado, terminou o campeonato em 15º e ganhou uma mixaria de premiação. Esse ano, ficando em 10º, em 9º, em 8º, primeiro numa questão financeira que é muito importante. Lembrando que o Vasco, como o Pedrinho já disse várias vezes, o presidente, a SAF está quebrada. O Vasco, de rico há 2 anos atrás, hoje voltou a ser pobre e muito pobre, com dívidas muito grandes para acertar, para pagar. Então, o cenário financeiro do Vasco é desolador. Então, qualquer dinheiro ajuda. Então, o Vasco precisa e necessita ganhar a melhor colocação possível. E, dentre dessas colocações, por que não tentar beliscar a Copa Libertadores? É um sonho possível, palpável. Eu acho que o torcedor vascaíno precisa se apegar nisso. O vascaíno merece isso. Vamos lá, em 2020, infelizmente, caiu. Em 2021, não subiu. Em 22, subiu na última rodada na Batalha de Itu. Em 23, permaneceu após uma vitória em São Januário contra o Bragantino. Vamos parar com isso, né? Vamos chegar na última rodada, quem sabe, brigando por uma Libertadores. Vasco-Cuiabá, em dezembro, última rodada, jogo fora de casa. Pode, por que não, valer essa classificação. Como aconteceu, Vasco e Ponte Preta em São Januário. Vasco vence aquele jogo por 2-0, gols de Paulinho e Matheus Vital. Acho que foi 2-1, 2-0, agora não me recordo. Recordo que o Vasco venceu com 2 gols de Crias e conseguiu uma vaga na pré-Libertadores. E é com esse sentimento, com esse pensamento, que eu trago para vocês essa opinião e ao mesmo tempo pedindo para que vocês pensem com carinho nisso. Vamos parar de falar só de 45 pontos. Os resultados, por exemplo, de ontem deixaram claro isso. O Fluminense, que eu acho que nem tem mais chance de cair, né? Tá com 36 pontos, perdeu para o Vitória. A briga é com eles, não é com a gente. Vamos vislumbrar, pensar positivo, pensar grande, pensar gigante, como esse time merece, como esse Vasco merece. Então eu peço para a rapaziada entender isso e achar e acreditar que o sonho é possível. A Libertadores é possível. E ainda tem uma questão financeira em jogo. Mas para fechar também, o Vasco tem que jogar e muito. Claro que infelizmente ele não vai poder jogar na segunda-feira, que é o Verratti. O Vasco tem que fazer de tudo para esse cara ser o artilheiro do Brasileirão. Ele já é o artilheiro da Copa do Brasil, mas se ele for o artilheiro do Brasileirão, além de ganhar o prêmio Roberto Dinamite, nada mais justo que um jogador do Vasco receba, ele também vai bater um recorde único. Nenhum jogador foi artilheiro do Campeonato Argentino e também do Campeonato Brasileiro. E o Verratti pode alcançar essa marca, ser o primeiro jogador a alcançar isso. Então, rapaziada, tem muito campeonato pela frente e tem muita coisa em jogo pela frente nessas rodadas que restam. Vai ter mais uma final contra o Bahia, segunda-feira em São Januário, que, claro, estará lotado de torcedores empolgados por mais uma vitória do Vasco. E é esse o pensamento que eu peço para vocês aí entenderem, refletirem e acreditarem acima de tudo. Vasco em 2017, a última vez que foi para a Libertadores, o G6 virou G8 e o Vasco classificou com 56 pontos. Hoje o Vasco tem 40 pontos. Matematicamente, é bastante possível pensar em Libertadores. Valeu, rapaziada. Esse foi o Acorda Vascaíno. Peço mais uma vez que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal Ave Mais. Um forte abraço e um ótimo domingo a todos.